Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, conseguimos fazer o nosso encontro, né? Oi, Douglas. Oi, gente. Já estamos aqui. Vera entrou. Muito obrigado, queridos. Bom dia, bom dia. Então, hoje eu não fui ainda para Marim. A gente vai, talvez vá daqui a pouco, mas não sei se vamos mesmo. Mas, então, enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Tive ontem lá na Renan, bom dia, Douglas, Eliane, nossa, gente, que legal, quanta gente, que legal, maravilha, estou feliz. Então, hoje a gente está falando sobre o nosso próximo feitio, que vai ser entre o dia 21 e o 29. Até vou escrever aqui, feitio, dia 21 a 29. 21 é sábado, 29 é um domingo. De sábado a domingo, certo? Rogers, Ponte, bom dia. Então, estou muito, muito, muito contente por várias razões. Primeiro, porque o feitio é muito legal. A gente fica muito, muito satisfeito de se aproximar do feitio, porque a gente vai se encontrar, vamos conversar, vamos ficar juntos dia e noite, vou vê-los mais vezes. E ter a nossa festa, estamos no final do ano, graças a Deus, está terminando esse ano. Novo ano começa, nova história, sabe? É tudo novo e a gente sai dessa coisa assim meio sofrida que está sendo o calendário gregoriano, né? Então, um novo tempo começa, realmente. A Mariana está pondo. É um período de 5 dias de purificação. Ah, sim. Não, eu queria saber, querida, é sobre o feitio. Quando vai ser os trabalhos, que dia vai ser. Aqui, não, não, bem, é dia, legal, bacana essa informação que você está dando, Mariana, mas é sobre seminário, quando vai ser seminário, quando vai ser trabalho de intercessão, trabalho de lua, essas coisas, tá? Então a gente já fez assim a preparação para o feitio. Então a gente já está com a casinha da madrinha, estou chamando a casinha da madrinha, praticamente pronta, faltam assim, alguns detalhes. O Roger, o pai do Renato, fez a ponte que vai da Oca para a casinha, para atravessar a florestinha. Nossa, é até um pulo passar para lá para cá. É muito rápido, muito legal. Ficou muito, muito boa essa ponte, ficou maravilhosa. Só que não pode correr, porque se você correr, você tem uma árvore lá que você bate a cabeça. Eu pretendo não tirar aquele galho de árvore que está muito bom, para as pessoas andarem devagar. Então, foi muito ótimo. Ontem eu fiquei agora no floresta, olha só. Muito bom, fazendo vez a chuva, porque lá não chove há tempos. Então, já acabamos de tirar bastante coisa da casa da Leona, deixamos ter um quarto e vai estar liberado assim, para colchão também no chão. Tem um quarto com cama e tem colchão no chão. Do resto, a gente tirou a cozinha todinha está desmontada, já não tem mais nada. Então, para poder, que ela vai vender, né? Então, o Roger e a Kelly vão ficar lá no quarto da casa da Leona. Tem o alojamento que está um brinco. Gente, o alojamento está assim, de primeira. E a gente não vai ter custo. Esse ano a gente não está fazendo custo, porque eu entendo que todo mundo está colaborando com esse alojamento, com a construção disso tudo. Então não tem custo nenhum. Então lá tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares com cama, mais dois caminhas que abrem e colchão no chão, se quiser. Primor. Está lindo, lindo, lindo. E também a casa do feitio também está acabando de ser arrumada. Então os pedreiros saíram de lá, vão sair sexta-feira e já estão forrando, faltava por forro naquele quartinho. Falta por forro e por a porta, trocar a porta. Mas a porta ainda aguenta mais um pouco, então a gente vai deixar para o próximo feitio trocar aquela porta. Então tem mais lá, tem 1, 2, 3, 4, 6 lugares.
do lado da casinha do feitio. Tem mais 6 lugares. Então, abriu mais 6 lugares. Muito, ficou maravilhoso isso. E tem a Oca em si. É. E o Rio Grande do Sul está alugando casa no sítio do Jesus, que é do lado na frente do nosso trabalho, do lado da nossa cozinha, que tem piscina, muito legal. E tem, eu acho que talvez se algumas pessoas quiserem dormir lá também, eu acho que eles dividem os valores lá. Então, tudo isso está rolando. Jonas Ferreira, obrigado, querido. Então, o Jonas, nós estamos esperando tuas folhas, viu, querido? Nós estamos esperando suas folhas. Então, a gente vai colher folhas e vamos tirar todas as chacronas que nós plantamos lá no sítio da Leona para plantar na nosso bosquezinho, porque se a gente deixar a chacrona no cipó lá, não vende aquilo lá de jeito nenhum. Então, a gente vai trazer para cá para poder estar liberando. Tá? Então, é isso. Eu queria falar. Acho que é isso, que a cozinha está arrumada, só que a gente está interditado o deck, não tem mais deck, tem um buraco. Tem que tomar cuidado com as crianças ali, porque a gente está construindo. Nós vamos ter um grande salão lá para colocar todas as roupas que a gente precisa, que a gente tem de fantasia, cadeira, tá, tudo lá. Está tudo espalhado. Tá? Então é isso aí. A gente está fazendo, parece pouco, mas está dando trabalho doido. Então, é isso aqui. Então, estou falando com vocês, estou lendo aqui quem entrou, quem não entrou, que escreveu, Deise Marques entrou. Legal, querida. Então, a gente vai chegar lá sábado. Sábado. Sábado a gente chega lá. Chega à noite, sábado. E tem muita gente chegando sexta-feira. Pessoas chegam sexta-feira. As pessoas chegam sábado como eu. E eu acho que sábado cedo já tem gente lá. Já o material chega. Então, chegou o material, já está tudo tininho. Tá? Tudo arrumadinho. A panela está limpa, o terreno está tudo limpo, está carpido, está lavado tudo em volta. É isso. Só chegar e começar já a limpar esse pó, pôr a chacrona na água e vamos que vamos começar o dia. E acho que é domingo o trabalho, não tenho certeza, mas acho que é domingo o trabalho. Então, eu estava pensando sobre isso, tudo sobre o trabalho, sobre nós, né? Anos e anos que nós estamos fazendo junto feitio, tomando nosso próprio sacramento, e tem sido cada vez melhor. A gente está chegando assim, próximo ao ideal, ainda não é, mas vai melhorar mais ainda. Então, eu estava pensando na importância do feitio. Então, tudo isso existe, a Rosca existe, tudo existe porque começou com o feitio. Começou com o mestre Irineu descobrindo, misturando o cipó com a chacrona e descobrindo como é que fazia, como é que fervia, e depois como é que tomava, e ao tomar, recebeu o hino, como é que fazia o ritual. Então, essa é a gênese de toda a história, né? É assim que começa começou. E pensando nisso, pensando lá no Acre que nós fomos, né? Então a Marinha está refazendo o casinho de feitio dela, que está ruim, então eles vão construir outra. Vão fazer, já estão arrecadando fundos, a gente também colaborou com ela, para fazer um novo feitio. E encontramos no caminho o Osmar. Osmar, vocês lembram do Osmar? Acho que não lembra. Tem que ler o livro, acho que Caminho de Todos Nós, e eu acho que o Reza Brava é um dos capítulos do Reza Brava, se não me engano. Eu acho que está aqui. Estou com o livro aqui, Reza Brava, vou pegar. Está aqui, né? Não sei se vai dar. O Reza Brava, eu não sei se eu falei isso no Reza Brava. Deixa eu ver. Sobre a história do como chegou, eu acho que é para a gente, sabe? Porque é uma coisa você fala, vamos ver, 5 litros.
Vamos ver, 113. Não, aqui está falando sobre o. Não, não tem. Mas é bom, mas que eu vou falar em outro lugar. Não tem. Não tem. Aqui não está escrito, então vou contar para vocês. Então, quando. Uma coisa é você fala assim, eu gosto de ayahuasca hoje em dia, né? Aí você vai lá no Acre, encontra um desavisado, qualquer pessoa, e que te fornece uns leitinhos de ayahuasca, mas né, a questão não é fornecer uns leitinhos de ayahuasca, é fazer sequencialmente. Como é que faz para você ter na sequência, né? E você ter confiabilidade, quem está servindo, se é bom, se não é, quanto é, porque os caras se mudam de preço a todo minuto, né? Então a gente ficou conhecendo alguns feitores, né? Mas antes, eu não sabia, eu conseguia ser uns litros que a turma dava para mim. Eu ia para cá, para lá, pedia um litinho daqui, um litinho dali, né? E me dava, eu comprava coisinha de índio, coisinha de especate, bobagem que dava só para o meu consumo, mais nada. E eu tomava pra caramba. Gente, que eu tomava. Bem, aí o mentor falou comigo que ia fazer um trabalho. Eu falei, tá, com que eu acho que eu não sabia qual que era. A programação, Mariana, é a programação, viu, querida? Então, isso. Então, eu fui falar com o Paninho Mendes sobre mediunidade, sobre ayahuasca. Foi assim um trabalho magnífico, fortíssimo. Ele falou que ia me mandar 5 litros. Aí, tá. Espero 5 litros não vem. Daí fico sabendo de uma senhora que ela quer trazer o tal de 5 litros, que ela falou que ela não ia me dar porque eu era uma doida, que ele jamais ia ter um discernimento para poder ter 5 litros de ayahuasca, que eu não conseguia segurar nada, nem um transe, nem nada, nada. Eu telefono para ele e falei assim, olha, a pessoa falou que ia dar 5 litros, não deu. Ela recebeu, só entregou, mas ela ficou para ela não deu para mim. Eu falei, tá bom, não se preocupe, danada, que o que é seu chega. Eu falei, tá, o que é seu chega é uma metáfora quase, né? Aí eu fiquei esperando. Passa um tempo, vai num tempo, de repente telefona aquele meu amigo Valtão, que tem um trabalho, tem uma loja de produtos indígenas na rua Arco Verde, né? E sabia da história. Aí ele tinha conhecido o Osmar, e o Osmar tinha 20 litros. Ele forneceu para não sei quem, sobrou 20 litros de ayahuasca. Quando tinha alguém que queria que ele recomendasse. Porque ele era uma pessoa assim que tinha, assim, ele tem ele grande, com uma referência importante. Ele falou, Ana Vitória, telefone para mim, falou assim, Ana, você quer ayahuasca? Eu falei, quero. Tem 20 litros aqui. Não, não brinca. Quanto é? Tanto? Eu não tinha. Isso era uma tipo, segunda-feira. Eu não tinha esse dinheiro. Eu nunca tive dinheiro. Na verdade, quanto mais eu acho, já não era barato. Eu falei, olha, agora, hoje, não tenho esse dinheiro, mas quarta-feira eu vou ter. Então, se ele puder vir aqui me trazer quarta-feira, eu agradeço. Eu falei, tá bom. Porque segunda, era domingo, era quase uma coisa assim bem próxima. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou pedir dinheiro para quem? Eu fiquei pensando, quem que eu ia fazer? Pedir um pouco para cá, um pouco para lá, para poder dar, né? E de repente, sem mais aquela, entra o Guilherme, meu filho, já falecido, que Deus o tenha. Ele entra em casa, oi mãe, tudo bem, me dá um beijo. Eu vim te dar um presente de aniversário. Pegou um cheque me dando quase no valor da máscara, um pouquinho mais, 100 pau a mais. Só que não é meu aniversário, era meu dono, nasceu em fevereiro. E foi esse cheque do Guilherme que pagou a máscara. E ainda recebeu troco, entendeu? Ainda recebeu troco. 100 pau a mais foi. Muito obrigado, Guilherme. Foi o primeiro que deu. Então, foi uma emoção muito grande. Aí eu falei com o Osmar, na ocasião que ele veio, quis que eu experimentasse o daime dele, fizemos um trabalho. Eu e mais 2 amigas que estavam no dia que ele veio, né? Uma delas é a irmã do Pembaba, a Janete, estava lá, né? Outra é uma amiga que faz muito tempo que eu não vejo. E, nossa, foi muito bacana o trabalho, maravilhoso. Aí eu falei para ele assim, quando acabar os 20 litros, você me fornece mais? Ele falou, forneço. Então tá.
E ele passou a fornecer essa máscara para nós durante algum tempo. Nem lembro bem quanto, mas foi um tempo regular. Aí, e nesse período, ele falou assim, olha, eu forneço, mas eu quero que a senhora entenda mais sobre o que é isso, porque eu estou vendo que a senhora não entende. E, de fato, ele tinha razão. Eu era tipo assim, eu tomo, mas sei que é legal, sei, blá, 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 mas eu não sei história, não sei nada, né? Não sabia nada, e nem tinha ideia de saber, entendeu? Daí ele foi a primeira pessoa que falou que queria que eu conhecesse. Só tem que ir no Acre, ver onde eu faço isso aqui. Falei, vou. Se é essa condição, vou. E fui. Depois que acabou os 20 litros, fui. Fui e vim com primeira muda de chacrona, de cipó, e uns litros de ayahuasca. E vim de ônibus, porque no avião não ia passar. Na época ainda não era legal andar com isso. Foi uma viagem enorme de longa. Teve 3 revistas da Polícia Federal, ninguém me revistou. Foi muito mágico o negócio. Mas cheguei aqui, assim, acabada. Mas jovem, aguentava bem. Faria isso outra vez agora. Bem, eu fui e conheci o que era uma plantação. Ele me mostrou a plantação. Fomos lá na plantação dele, que é próxima à Floresta Amazônica. E eles estavam lá com um monte de gente procurando não sei quem que tinha se perdido. O moço chegou lá, saiu andando e tinha se perdido. Ele falou que era muito difícil de achar. E é mesmo, né? Me mostrou cipó, me mostrou chacrona, também vários tipos de daime, mais forte, mais fraco, tudo que ele sabia fazer, mostrou e eu tomava, né? Quer dizer, no fim, eu nem sabia o que eu estava tomando, tudo pegava. Né? Então, aí me levou no túmulo do mestre Irineu. Eu tenho essa foto, eu tinha umas 3 fotos lá. Eu não sei onde está, que arquivo que está, foi tantas vezes. O meu computador foi invadido e corrompido. Eu nem sei se eu tenho isso salvo, mas devo ter. Porque eu sempre salvei as coisas. Então, aí fui no túmulo do mestre Irineu, que ainda não era como é. Era ainda cimento, estava meio acabado. Ele falou que eles estavam pensando em fazer uma reforma lá no túmulo. Era bem diferente do que é hoje. E a gente foi no Alto Santo, claro, né? E aquela avenida que passa na frente do túmulo e da casa do mestre Nil, não chamava ainda. Olha o tempo ancestral. E a casa do mestre Nil, eu falei, o mestre Nil fazia trabalho aonde? Ele falou, ali. Mostrou, onde é o salão, o mesmo tamanho, era de madeira. Era uma casa de madeira. Eu falei assim, poxa, aqui que era o mestre Nil, e ali era a casa dele. Mas não mencionou nem nada. Só se mostrou aqui, ele morava aqui, fazia trabalho ali, ele morreu, todo mundo dele aqui. Eu achei, ok, para mim já deu, tá tudo bom, maravilhoso. Então, mais nada, não soube mais nada. E assim, acho que eu fiz umas 2, 3 viagens sem saber que fazia um trabalho no mestre Irineu, como é que era, não sei, sem essa informação. E também não perguntei, talvez ele dissesse. Né? Então, a importância ele estava começando assim, como feitor de daime. Daí ele veio para São Paulo para ajudar uma pessoa no Sorocaba a começar a abrir uma igreja. E ele era padrinho-chefe. Então, às vezes, eu ia lá. Eu fui umas 3 vezes lá. Umas 3 vezes lá. Aí, já, quando fui, o Guilherme já tinha falecido. Estava acabado de falecer. Estava muito sensível. Passei muito mal. Então, eles lembram até hoje que eu passei muito mal. Nem mal sabem por quê, né? Mas passei muito mal. Eu tive uma conexão com o Guilherme ali. Foi muito forte. E a igreja é pequenininha, uma igreja gostosinha. Eu não lembro o nome do padrinho que dirige, mas estavam começando. Estavam começando. E a gente foi umas 3 vezes. O Osmar ia também, assim, de vez em quando ele vinha umas 2, 3 vezes por mês para orientar eles como é que era, como é que se cantava. E ele dirige bem o trabalho, ele é um caboclo assim, muito firme, muito forte. Bom dia, com ele, e aí eu ia aprendendo junto também como é que fazia a coisa. Né? Mas como nós não ganhamos cantar, fazer o programa do Daime, eu ia, mas não, sabe? Eu já estava recebendo no nosso cenário,
Então, aquele programa de ensinos que ele estava dando ali não atingia muita gente, não. Porque a gente estava assim, em outra conexão, fazendo outra coisa. E eles lá já se esforçavam para a gente virar daimista, fazer as coisas. Então, cada vez que eu ia visitar aquela igreja, ficava alguém lá. Né? Então, assim, as pessoas que me ajudavam, sempre uma ficava. Porque os meninos lá eram meio sedutor, né? Os homens lá, inclusive até o próprio Osmar. E teve uma amiga que foi terapeuta do Cacá, que ficou lá. Eu fui e ela ficou. Filho da missa, foi fardo. E até hoje é assim. Cada vez que vai alguém lá, fica alguém. A última que ficou foi a Vitória. Então, tem mais gente aí querendo ficar. Então, faz parte, acho que, de pagar juro por pessoa, sabe? Uma coisa assim, sei lá, uma coisa da magia. Então, eu falei, nossa, não vou mais. Pô, desse jeito eu não vou mais. Né? E realmente deixei de ir. Mas mesmo indo, é assim. Então, lá é legalzinho. Então, na linha do mestre, eles estavam, era uma coisa nova, eles queriam fazer, não na linha do Sebastião. Então, mas, na época, a gente não sabia que queria dizer linha do mestre. Queria dizer que não fumava maconha. Então, eu não sabia ainda. Disso eu não sabia ainda. Isso não estava claro porque não se falava. Ninguém falava nada, era assim, mistério. Né? Então, foi assim que a gente foi aprendendo, foi vendo e foi conhecendo as pessoas. E as pessoas nos conhecendo. Né? Então, mas nesse interim todo, a gente foi vendo como é que se plantava, como é que se fazia, o cipó que era legal. Eu tenho aqui, acho que tem foto do cipó aqui. Deve ter, né? Como é que a coisa funcionava. Então, até a gente descobrir que existem 3 tipos de cipó. Dos 3 tipos de cipó que servem para transe, que bacana. Desses 3 tipos de cipó, apenas 2, apenas um desses 3 tipos pode ser usado. Os outros são venenosos, matam. Envenena, você tem uma alergia horrorosa. Aí teve um outro tipo de cipó, que é uma variação desse cipó que pode ser, que é uma plantação do índio. O índio fez uma variação que ele virou um cipó com bolinha, que é mais vermelho e é mais fácil de ser cultivado. Já é uma tecnologia indígena. Nós temos os dois, e vamos usar os dois agora que trabalham. Então, o mestre usava muito esse também. Já naquela época começou uma plantação, uma fazenda enorme. Então, eles curtiam cipó e achavam uma fazenda enorme, enorme de grande, muito grande. E, então, eu conheci o Osmar dessa forma. Depois, ele se envolveu com o Primbaba, com o Janderson. O Janderson tinha uma plantação lá, e depois ele fez uma casa de feitio lá, mas ele ia buscar cipó na floresta. E passou a se envolver, não sei como, eu sei que até hoje ele só faz feitio para o Janderson, ele que faz. Que legal, então é isso aí. Então, aí encontrei com ele agora, nós encontramos, né, no aeroporto, com o Osmar no aeroporto. Então, achei muito legal, até porque eu estou escrevendo o livro Ouro Líquido, que eu falo sobre a nossa saga de como foi que a gente fez entendeu o feitio, teve a casa do feitio, e nós tínhamos que ter uma ousadia muito grande para fazer algumas inovações sobre esse feitio. Primeiro foi da panela. Então, todo mundo usou panela de alumínio. Então, a gente foi usar panela de inox. Porque, quando a gente começou a fazer isso, a gente já sabia, era um pessoal cozinheiro, a gente sempre esteve envolvido com os cozinheiros. E eles falaram, olha, se a fiscalização da saúde vier, isso aqui é de tomar, eles vão entender que é comida, vão exigir que seja de inox. Então, a gente já comprou de inox. No Rio de Janeiro também tem de inox. Aí, então, a gente começou a pensar assim, como é que nós vamos fazer? A primeira fornalha a gente fez uma fornalha mesmo, que era lá em Minas.
Essa não era nem de inox nem nada, era tradicional. Bem tradicional. Então a gente adorava aquela. A gente ia para Minas uma hora dessa para fazer feitio. Nossa, era uma coisa assim de louco, né? Então, eu gostava muito, altos transes lá, altos transes. Mas quando a pessoa que tinha dado o terreno para nós, ele era um desses feitores. Ele cismou de ter o feitio dele próprio, as coisas dele próprio, pôs nós para correr, nós corremos. Então, perdemos. Daí que nós fomos fazer em Marinque, ganhamos do Degas lá. E tivemos que construir tudo, começar do zero. Só que aí já era um sistema urbano, já não estávamos mais tão fora da cidade, embora Marinque seja interior de São Paulo, ele é próximo de São Paulo, então já é considerado urbano, então não tem como. É como se fizesse aqui no centro da cidade, não tem, sabe? Então daí eu fui ver a lei, como é que é, como é que não era. Então tudo tem que ser a gás. Então o fogão vai ter que ser a gás. Daí eu soube que tinha algumas igrejas que já estavam fazendo a gás. Lá em Sorocaba, nessa cidade, nesse eixo aí. Falei, então eu vou fazer a gás. E fiz a gás. Tinha gente que fala, não vai ser a mesma coisa, porque não sei o que lá, porque o fogo a lenha é de um jeito, o fogo a lenha é daquele. Eu falei, a maioria das pizzas em São Paulo não é mais a lenha. Tem a aparência que é da lenha, tem o fornalha, né? Mas é a gás. Isso eu vi. E ela não mudou nada, tá igual. Tem que saber regular o fogo, é só isso, pô. Então nós pegamos um cara que entendia todo o regulamento de fogo e só faz 3 feitios que a gente não chama ele, a gente já aprendeu como é que faz. Mas até pouco tempo ele vinha lá para regular o fogo toda vez que a gente ia fazer feitio. Então, e aqui como ia no Rio. Então para você ver como é que a gente levou a sério o troço. Então eu tinha que fazer isso. Tive que inovar com o fogão na época, com a panela, com o próprio gás e mais uma coisa, com a batedeira. Então, quando a gente fez a primeira, a gente fez uma casinha de bateção. Inclusive, ontem eu estava vendo as fotos dessa casinha de bateção que eu fiz lá em Minas. Tudo para manter assim, batendo na mão. Legal a gente fazer, eu adoro fazer bateção, muito bom, demora um pouquinho mais, mas é super legal. Mas ninguém, sabe, cidade, São Paulo, não dá, as pessoas não vão ter esse tempo todo, né? Aí foi quando eu fui lá no Maranhão, no feitio do seu Daniel Serra. Aí chegou o seu Daniel Serra, ele falou, a gente podia ir mais depressa aqui, a gente está devagar. Eu falei, como? Porque era tudo na mão lá também. É que eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina de moer, de cortar. Se eu tivesse, eu comprava. Daí eu estava em 5, 6 pessoas, fizemos uma vaquinha e compramos para ele usamos. E ele achou muito bom. Falei, mas se o padrinho achou muito bom, e foi ele que ensinou todo mundo, eu também vou fazer em São Paulo. Foi o que eu fiz. Então, mas aí, para não radicalizar, né, as coisas, não tinha nada de ser radical, nós conseguimos fazer uma parte a gente bate, a gente moe, e outra parte a gente faz a bateção. Sempre tem um dia que faz 1, 2 dias de bateção, que é muito legal. Então a gente misturou um pouco, fez um bem bolado aí. E o mesmo foi com as folhas. Então a gente ia no daime, dá um paninho, a gente dava no chão, aquela fina enorme de folha, uma por uma passava o paninho de um lado, o paninho do outro, daí depois eles lavavam, depois coava, depois põe. Então a gente fez assim, a gente fez muitos anos que nós usamos essa forma de fazer. Mas aí, outra vez, o Daniel Serra. Ele falou assim, mas dona Ana, não precisa. Como não precisa, seu Daniel? Não, isso é lá no Ceflures que eles fazem isso. Por quê? Porque a folha deles vem do Acre. Ou às vezes vem de Rondônia, ou vem de mais longe ainda. Quando ela chega, ela já tem uma semana que veio, e ela está desidratada e está suja. Então eles precisam limpar muito, senão não dá certo. É por isso. Mas você só está colhendo e pegando folha daqui de perto da senhora, não precisa. A folha está limpa. Ainda mais se a senhora tiver sua plantação, é só jogar na água, dar uma coada, ela está limpa. Aí que é. É isso aí. Bom, fizemos isso, já faz alguns feitiços que a gente fez isso, e ó, rapidinho que acaba tudo fácil, limpinho, bonitinho, acabou. O trabalho é logo no começo, por isso que a gente se empenha das pessoas irem ajudar logo no começo.
É isso. Então, aí então eu falei assim, agora vai ter mais falatório ainda, porque é muita mudança. Não, não teve, não teve. Aí eu peguei a amostra, eu guardo a amostra dos nossos feitios, todo feitio eu guardo um vidrinho de amostra e guardo, guardo, sempre guardo. Sempre eu guardo, um, dois, conforme der eu guardo. E às vezes eu ofereço para os padrinhos que eu conheço, esse aqui é o nosso feitio tal, fui marcando, feitio tal, feitio tal, feitio tal. Fui marcando e oferecendo. Tá bom, feitio, tá gostoso, tá legal, tá pegando bem, blá, blá. Então eles vão vendo e vão aprovando. Então eles já sabem que. E manda as pessoas, seus representantes no nosso trabalho, e eles tomam e veem que é forte, que é legal, que tá bom e acabou, né? Teve uma vez que veio tomar um de uma igreja e falou, pô, só dá de propósito mais forte para mim. Eu falei, não, juro por Deus que não. Esse aqui, todo mundo tomou o que você tomou. Não, não deu, só que deu mais forte. Eu falei, não, juro por Deus que não deu mais forte para você. Daí o cara ficou, pô, vocês que fizeram, fomos nós que fizemos, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aliás, é o nome do hino novo. Junta-me, comigo, junta-me, a luz está. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Estou nesse caminho com essa santa luz. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí vamos. Então, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então, nós vamos ter aqui, ó. Aqui ó, a programação, depois a gente vai passar para o programa. Muito bom, olha aqui, Mariana Mafa que pôs. Programação dia 21, sábado, chegada do material. 2, trabalho de intercessão e abertura do feitio. Então, chega o material, na realidade, a gente já está abrindo no sábado mesmo, né? Feitio aqui, acho que... 23, continuado do feitio. 24, continuado do feitio. Dia 25, dia fora do tempo, vai ter seminário sobre o Sincronário da Paz e concentração. Aquela concentração que a gente faz na Oca, sabe? Que todo mundo adora. Né? E cantar o Cruzeirinho e os companheiros do mestre, nós vamos cantar. Dia 26, seminário com palestra e reflexão dos índios. Dia 27, finalização do feitio e início da caminhada para o Peabiru. Daí começa a caminhada. 28, desprodução, a celebração do Ano Novo Maio, domingo, Assembleia de Membros e encerramento geral da Confraternização com almoço. Pronto. É isso, meus amados. E a importância de que todo lugar que tem de fazer o daime, sabe? Como é que faz? Se é forte, se é fraco. E embora eu percebo muito claro que existe uma qualidade do daime. Quando o daime vira, o chá vira sacramento. Existe uma diferença que te leva até o sagrado. Mas às vezes sentir forte, sentir fraco, às vezes muito às vezes da pessoa mesmo, às vezes nem é do Daime, nem nada. Eu já tive experiência no trabalho, uma pessoa chegar para mim assim, depois eu passar mal, todo meu salão passar mal, virar nas tripas, alguém levou e falou, para mim não pegou. Eu falei, pô, pode não pegar. Tem gente assim, né? Sempre tem aquele que acha que não é tanto, mas e às vezes é da pessoa. O cara que vai no médico, toma um remédio de ponta e diz que o remédio não está fazendo efeito, porque o cara fura todos os bloqueios. Então, eu me perturbava muito com isso. Ficava assim, pô, não estou sabendo fazer, não está dando certo, esse cipó não está bom. Mas hoje em dia eu já entendo que não é bem assim que a coisa corre. É muito da própria pessoa, né? Então, uma pessoa fala assim, não pegou para mim, ou pegou demais para mim, como é forte, como é fraco, é tudo da pessoa. Ele tem um ponto que é bom, que ele faz a conexão. Mas certas coisas é da pessoa, certo? Não tem o que fazer. Algumas pessoas, eu acho que, para mim, eu acho castigo quando a ayahuasca não pega. Tem outros que são muito sensíveis, né? Passaram dos limites, né, em alguns abusos, né? Então não pode tomar mais, porque senão pega e não sai do transe mais, ou fica mareando, né? Acabou o transe, mas lá fica ainda naquela zona intermediária, que eu acho que a pior coisa do mundo é ficar nessa zona intermediária, né? Mas isso são pessoas que já estão passando dos limites das coisas, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com o próprio cipó, saber quando ele está no ponto de fazer,
como é que nós não usamos agrotóxico na nossa plantação, a gente não faz nada completamente orgânico, como chama, né? Tanto cipó como a prachacuna. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente vai ter metade do cipó vai ser comprado lá de Minas, né? E outra metade vai ser nosso mesmo, como a gente tem sempre feito, meio a meio, né? A gente começava primeiro, uma parte, 10% era nosso, o resto era de comprado. Aí foi 20%, agora é 50%. 50% é nosso, 50% é comprado. Então, eu vou ler a nossa programação aqui, que a Marina Bafa pôs. Programação, dia 21, sábado, chegada do material. Dia 22, domingo, é o trabalho de intercessão e abertura do feitio. Dia 23, a continuidade do feitio, 24, continuidade do feitio, 25, a dia fora do templo, o seminário e a conversa sobre o psicoanálise da paz e a concentração lá na Oca, vai ser maravilhoso. Vamos cantar o Cruzeirinho e o Germano, parece. Dia 26, quinta-feira, seminário, palestra e reflexões dos hinos. 27, finalização da caminhada, finalização do feitio e a caminhada. Aí sai 45 pessoas para fazer o caminho do Pebiru. Vai ser muito bom. E aí quem fica, ajuda a gente a fazer a desprodução. E dia 28, a celebração do Ano Novo. A grande festa, nossa. E domingo, Assembleia de Membros, encerramento geral, confraternização com almoço. Bom, deu. Então, aqui eu tenho um livro do mestre, que é esse aqui, ó, eu venho de longe, e tem um livro que foi antes do mestre, Bia Lambate, inclusive, que escreveu esse aqui. E, inclusive, esse livro aqui ela não cita. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Tem uma foto. Ela cita a Poesia do Sol. Tá? Então, ela queria falar mais na época que ela escreveu esse livro, graças a Deus, que eu tive a sabedoria de não querer que ela falasse sobre a gente. Então, ela falou sobre bacantes, o que ela soube, porque teve alguns atores, né, filha da mãe, que falaram, soltaram a língua lá, falando que eu fui lá levar a Oscar para eles. Então, eu não sei se é esse aqui, então ela foi lá conversar com eles e ficou brava, porque eu não deixei ela fazer a pesquisa com nós. Por quê? Por que eu não fiz isso? Porque, olha, pensa bem, a gente estava começando, nosso cenário ainda estava em início. Como é que eu ia falar para ela, não, vem, e ela ia fazer um juízo sobre como era o nosso trabalho, a partir daquilo que ela estava vendo, que era uma coisa assim, ainda eu não sei, eu não acho, gozado, né? Quando a gente quer, a gente não acha, essa que é a verdade. Que ainda estava no começo. Como é que eu ia fazer isso? Aí não acho a foto. Eu sei que ela não cita aí. Que ainda não tinha o formato completo, nem os hinos completos como tem agora. Tanto que daí eu indiquei ela para ir falar com o Primbal, que ainda não era um Primbal de ele estava começando a ser. E ela fez um juízo do trabalho dele conforme ela viu. E que hoje em dia é outra coisa, o trabalho dele. Mas ficou com sendo aquilo. Justamente que eu não queria que fizesse conosco. Então, ela ficou brava com a gente, depois passou, a gente ficou de bem outra vez. Então, é aquelas coisas de daime, né? As pessoas fazem seus juízos, né? Precipitadamente. Então, aqui, o histórico da Oscar, ele fala sobre a importância do feitio, a forma como o mestre Enio usou, as pesquisas que foram feitas, por que o governo liberou, que a Oscar não faz mal para ninguém, não mata ninguém, a Oscar não vicia ninguém. Mas tem gente que fala, tem. Falar todo mundo pode tudo. Lembra que eu falei do Darwin que eu achava que estava envenenado? Você entra numa projeção, você joga para o outro aquilo que é seu, nossa senhora, até passar custa. Então a gente sabe quando a pessoa fala, porque o Darwin
matou meu irmão, porque matou não sei quem, porque não sei quem se suicidou por causa da... Mentira, por causa da ayahuasca ninguém. Ah, não, mas foi indução do padrinho, também outra mentira. Ah, porque esse padrinho... Nós somos só conduzimos em área de trabalho, a gente não é, sei lá, gente do mal, ninguém é do mal aqui. Aí ela fala, ah, mas é bruxo do mal. Eu já fui acusada disso, muitas vezes. Tem gente que tem até medo de chegar perto de mim por causa disso. Tá, você acha que eu sou isso? Então, me fala quando é que eu fiz uma coisa má, né? Eu não estou ciente disso, né? Então, as pessoas projetam muito o que é delas para o outro, falam que a gente faz trabalho de esquerda. Não fazemos trabalho de esquerda, nem de direita, só. Tá? E temos dois tipos de ayahuasca, um mais forte e um mais fraco, que não é tanta coisa assim, é mais ou menos. Tá bom, bom tamanho. Não vicia, não leva ninguém ao suicídio, mentira não leva. Nem nós, como dirigente, como padrinho, como madrinha, temos poder de indução maléfica, nem benéfica das pessoas. Tanto que todos nós que dirigimos um trabalho, quando alguém fala, eu me curei, eu acho que quem te curou, foi Deus que te curou. A gente nunca fala fomos nós, porque longe de ser. A gente sabe muito bem que nós não temos esses poderes, não. A gente está junto, num trabalho fazendo junto com todos. Não somos mais nem menos. Só chega um pouquinho antes, é só isso. E o que a gente sabe, eles estão ensinando, mas é só isso, também não tem tanta coisa assim de, sabe? A gente passa mal, a gente vomita como todo mundo, tá? Então, as pessoas projetam muito as coisas e falam muita besteira, mas falam com convicção, é impressionante. É impressionante. Então, a gente tem que ter um comportamento muito correto para dar o mínimo possível de falatório. Então, a gente tem lá em Minas, a gente não faz escândalo, a gente evita muito barulho. Por exemplo, eles falaram muito sobre os nossos fogos, né? Que eu gosto tanto de fogos. Não solto mais fogos, a gente vai deixar os fogos todos para o Rio de Janeiro. Para o fim do ano, que a cidade inteira está jogando fogos, daí nós jogamos também. Mas imagina que eu não solto mais fogos. Porque assusta as crianças, assusta os velhinhos, assusta os bichos. Blá, blá. Então tá, então a gente não faz. Então a gente faz muita caridade, ajuda muitas pessoas, porque constrói uma imagem do daimista melhor. As pessoas vão ver que a gente não é um bicho de sete cabeças, que a gente não faz coisa. É porque os protestantes da linha pentecostal, eles caem de pau em cima, os católicos também caem de pau em cima, os espíritas também caem de pau em cima. Então, as pessoas com esse tipo de formação, eles ficam assim muito arredio com a gente. E no Brasil, como a maioria tem essa formação, mas também é do candomblé, eles ficam mais com arredio com a gente. Então, eles já têm certeza que a gente faz coisas ali, porque eles fazem também, né? Então, a gente entra naquela rondana lá deles, né? Acho que a gente é feiticeiro, que a gente é bruxo, que a gente é mago. Quisera ser, não somos, não somos. Eu não conheço nenhum que é. Nenhum. Não conheço. Nenhum. Não somos. Muito longe, ao contrário. Somos tontos que nós somos, isso que nós somos tontos. Somos pessoas com fé. A gente tem fé nas pessoas, a gente acredita nas pessoas. É isso que nós somos. Por isso que é fácil também, sabe, acusar, falar. Então tem gente que faz essas coisas, fica falando, o cara tomou ayahuasca um dia, 2 anos depois, o cara apontou, não sei o que era por causa da ayahuasca, sabe? A pessoa não tem mais quem acusar, né? Daí acusa a gente. Tem disso. Então a gente tem que estar preparado para poder defender a ayahuasca e mostrar para as pessoas que elas estão erradas. E a melhor forma de mostrar para elas que elas estão erradas é não falar nada. A gente fica quieto, fica na nossa, e nós temos um comportamento bom. A gente tem que mostrar para o mundo que a ayahuasca faz bem a partir do nosso próprio comportamento. Como nós somos, como nós nos vê mais sereno, nos vê mais calmos, menos agressivo, mais pacificados. A gente fala, pô, deve fazer alguma coisa aí legal isso aí, né? Então, é isso, sabe? A gente está mais pacificado. Saber dialogar, conversar, pegar nossas diferenças e saber trocar ideias em vez de ameaçar. Então, até um dia desse, eu estava falando com uma amiga, assim, olha,
Uma ameaça, não faz ameaça que você não esteja disposto a cumprir. Coisa pior do mundo é fazer ameaça. E se você olhar para o mundo, o que eles mais fazem é ameaça. O que eles fazem é ameaça, muita ameaça. Porque eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eles chegam uma hora que o cara cogita fazer mesmo, daí se dana todo. Um do lado, o que souber bater mais vai ganhar, não é nem quem tem razão. Não é quem bate mais ou quem tem mais resistência para aguentar mais tranco é que vai ganhar. E não é por justiça. Mesmo que vá para a justiça, o cara que aguentar mais é que vai ganhar. Entendeu? Então a gente tem que ser pacifista, a nos acalmar, a ser mais inteligente, a buscar resultados, mais resultados. Então, melhor para saber o que é a ayahuasca é divulgando o que é a ayahuasca, falando sobre o que é a ayahuasca, sabe? Benefício da ayahuasca. Tem gente, então, fala assim, então vamos liberar todas as drogas. A ayahuasca não é droga. A gente também tem esse detalhe, a ayahuasca não é droga. A gente lutou muito para a ayahuasca sair da lista das drogas. Drogas viciantes, como cocaína, heroína, maconha e tudo mais. Não é. A ayahuasca não é. Não é. Não está nessa lista. Então, porque assim, daí vamos liberar para todo mundo. Eu acho legal, eu acho que devia liberar mesmo, porque aí tem mais fácil controle e era mais fácil também tratar e acabava com essa corja de traficantes e gente do mal que aí ficam ganhando milhões em cima desses molequinhos desavisados, né? Eu também concordo. Para liberar a vontade, eu não vou fumar maconha, não vou cheirar cocaína, não vou me injetar heroína, de jeito nenhum. É, então, mas isso eu não vou fazer. Então, mas a ayahuasca não está, não está nesse patamar. É isso que eu quero que entenda. É bom entender isso. Então é isso, queridos. Tá? Então a gente está na nossa mão, na nossa geração, defender a ayahuasca. O mestre Irineu fez a parte dela, a Maria Pellegrina está fazendo a dela, o Sebastião já fez a dele, e aqueles que outros seguidores fizeram a deles. E agora nós, nessa nossa geração que estamos nativa, é que devemos seguir. Nós somos a terceira geração para tomar conta dessa história. Eles trouxeram isso até agora. Nós temos que entregar essa história para a quarta geração com o mesmo primor que eles entregaram para nós. Entendeu? O Marcelinho pôs no mundo. Do mundo veio assim para o Brasil inteiro. O Sebastião levou para o mundo. E nós? Nós vamos fazer com que se amplie, seja respeitado, que não se vá para a cadeia porque você toma ayahuasca, porque você não considere, se considere uma aquisição, né? Vai para a tortura, vai para a fogueira porque você toma ayahuasca, né? Porque todos não vamos aceitar que todos os males do mundo vão ser atribuídos aos asqueiros e a ayahuasca também é outra mentira, não podemos aceitar, entendeu? Então vamos começar a defender aquilo que nós acreditamos e que nos tem salvo a vida. Falar sobre a nossa salvação, falar que a gente estava no fundo do poço, está deprimido, e eu acho que foi lá, deu a mão, tirou a nossa escuridão e iluminou a nossa vida e nos deu nova esperança de viver, nos curou. Falar, mas como é que está a diabetes? Estou bem. Tá um pouco, mas está sob controle. Aqui, ó. Acabei de comer uma banana, olha. Mas olha a linha aqui, ó. Tudo aqui embaixo, tá no controle. Aí ela estava caindo com uma banana, ela subiu um pouquinho. Aí tá certo. Porque é pior cair do que subir, está sob controle. Entendeu? Então eu considero isso quase uma cura. Então a Oscar tem nos dado vida, olha, estou aqui, falando ativa, né, consciente, sabendo da importância que é ser consciente, ter a mente expandida. É isso que nós devemos falar, não devemos nos envolver nem nos intimidar com a loucura alheia. Porque quando a gente se envolve e se intimida com a loucura alheia, a gente entra naquela loucura e cria um mundo louco como eles são. Então nós estamos saindo da loucura alheia, da loucura da nossa família, da loucura da nossa genética, dos nossos amigos. A gente está consciente, vendo e expandindo, com calma e serenidade. Então, eu acho que amanhã a gente vai conversar mais, vai falar mais.
Eu queria mostrar para vocês uma foto aqui. É muito interessante essa foto aqui. Ó, na capa do livro. Tá vendo aqui? Ó, aqui, Maria do Carmo. Olha ela aqui. Tá vendo? E assim, né? Então a gente tá percebendo assim, nós estamos num bom caminho, nós estamos sendo aceitos, estamos sendo apurados, aprumados. Eu vejo as pessoas que têm tomado máscara nesses 20 e tantos anos conosco, elas têm de alguma forma melhorado. Mesmo que não pareça que elas pioram, que elas dão. Esse pior já é o melhor, já não é tão ruim quanto seria antes. Então, mesmo quem às vezes se enrola, que se engana, depois reflete e muda e melhora. Agora, nós não podemos entrar. As pessoas podem entrar nas suas fantasias, nas suas loucuras. Nós não podemos. Nós temos que ter amor, piedade com as pessoas, compreensão com a fraqueza humana, né? Piedade com as pessoas, né? Piedade com nós mesmos, compreensão com a nossa fraqueza, com a fraqueza do outro. Sabe, o outro fala mal, o outro que esbraveja, ter piedade. E até quando a gente faz isso, ter piedade conosco. Saber pedir perdão, falar, pô, o Senhor me perdoa, fiz errado. Saber fazer isso, saber fazer isso. E saber que a Oscar vai te ajudar a melhorar teu temperamento, que esse que é uma coisa difícil. Melhorar o nosso temperamento, nos pacificar. Então, eu vi vários livros de depoimentos de monges e monges que falam como que eles eram antes. Daí eu me consolei. Falei, pô, eles também tinham um gênero ruim igual eu tenho um gênero muito ruim, melhorei pra caramba, tenho melhorado a cada dia que passa, graças a Deus. Tenho melhorado. Meu medo era melhorar e pacificar e virar panaca, sabe, bobona. Não, não é, não viramos bobona, não. Ao contrário, não entro em fria, não acredito em mentira, percebo quando ela é dita, sei da loucura dos outros, se é bobão, não é. Entendeu? Não entro na onda alheia. Só porque eu estou afirmando e falando duro, pode falar, não entro. Eu sei o que é a verdade. É isso. Então, isso não é ser bobão. Tá? Isso não é ser bobão. Então, a gente tem que saber o que a gente quer na vida e ter fé que a gente vai conseguir todos os nossos objetivos, que significa viver em paz. Viver em paz. Então, desejo para vocês, já são 10 horas, um bom dia, até amanhã e até a próxima semana, quando nós vamos ficar todos juntos mais uma vez. Obrigado, queridos.